Olá, boa tarde. Eu sou a Marlene Silveira, sou aluna da UFMA, da graduação de Letras, e nós estamos na cadeira de estágio 2 e neste momento estamos incumbidos de gravar uma microaula falando sobre um tema de língua portuguesa. E o tema que eu escolhi foi sujeito e predicado. E nós temos aqui um plano de aula, onde eu irei explanar para vocês basicamente o que eu espero nessa microaula. Então, como já falei anteriormente, a disciplina é língua portuguesa, o tema é sujeito e predicado, no ano do primeiro ano na escola Centro de Ensino Mais Integral Dr. José Joaquim Marques, na turma B. Então, os objetivos que eu espero alcançar é compreender a estrutura básica da oração em língua portuguesa, identificar e diferenciar sujeito e predicado em uma oração, aplicar os conceitos de sujeito e predicado na análise de frases simples e desenvolver a capacidade de análise e interpretação de textos, focando na estrutura sintática, O conteúdo aí, definição de sujeito e predicado, tipos de sujeito, que são simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente, e tipos de predicado, verbal nominal e o verbo nominal, e a análise das orações simples. Os procedimentos aqui utilizados: iniciar a aula com uma explicação breve sobre o que é uma oração, destacando a importância do sujeito e do predicado, apresentar exemplos no quadro, pedir para os alunos identificarem o sujeito e o predicado em cada um, explicar os diferentes tipos de sujeito e predicado, utilizando exemplos práticos, propor exercícios de identificação em frases previamente selecionadas, promover uma atividade em dupla, onde os alunos devem criar suas próprias frases e identificar o sujeito e o predicado, e, para fechamento, revisar o conteúdo, destacando as principais diferenças entre os tipos de sujeito e o predicado. Aí, no final, realizar uma atividade rápida, onde os próprios alunos eles irão se reunir em dupla e tirar suas próprias frases e identificar em cada uma delas o sujeito e o predicado. Os recursos aí utilizados: quadro branco e marcadores, slides ou apresentação digital, folhas impressas com exercícios, livros didáticos de língua portuguesa. A avaliação: de que forma esses alunos serão avaliados? A avaliação contínua durante a aula, observando a participação e a capacidade dos alunos em identificar e diferenciar sujeito e predicado. Correção dos exercícios realizados e atividade de fechamento com questões rápidas para verificar a compreensão. Então, nós sabemos que o sujeito e o predicado, ele é um assunto lá do ensino médio, que às vezes deixa um pouquinho de dúvidas, às vezes os próprios alunos têm dificuldade de identificar nas frases tipos de sujeito, tipos de predicado. Então, a oração, nós sabemos que ela é composta de duas principais partes, que é o sujeito e o predicado. O sujeito é o termo da oração que indica sobre quem ou o que se fala, e o predicado é a parte que traz informações sobre o sujeito, ou seja, aquilo que se afirma deles. Por exemplo, na frase Ana corre no parque. Quem corre no parque? Para nós identificarmos aqui o sujeito. Quem é que corre no parque? Ana. Então, Ana está praticando aqui uma ação. Ana seria aqui o sujeito que pratica a ação. E o restante, corre no parque, seria o predicado, que é a ação praticada pelo sujeito. Então, quando eu digo Ana corre no parque, quem é que corre no parque? Quando eu faço essa pergunta, imediatamente, eu já consigo tirar aqui o sujeito, que é Ana. E o restante, corre no parque, é o predicado, que é a ação que a Ana praticou. O sujeito ele pode ser classificado em sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto e indeterminado. Sendo que o sujeito simples, ele possui apenas um núcleo. Vamos ver aqui exemplos.
de sujeito simples. O gato dorme no sofá. Okay. Quem é que dorme no sofá? O gato. Aqui nós sabemos, né, que só tem um núcleo, que é gato, né? Logo, o restante dorme no sofá seria o predicado. Quando eu falo Marcos e Pedro jogam futebol. Quem é que joga futebol? Marcos e Pedro. Marcos e Pedro seria o sujeito composto, sujeito aí formado por dois núcleos. Quem seria o núcleo desse sujeito? Marcos, Pedro seria o núcleo desse sujeito. Também nós temos o sujeito oculto. Quando nós falamos assim, fomos no parque, né? O sujeito está oculto. E como é que a gente consegue identificar esse sujeito? Pelo verbo, né? Fomos, né? Quem que foi ao parque? Nós fomos ao parque. O sujeito, ele não aparece na oração, mas pelo verbo dá de você identificar de qual sujeito, de quem nós estamos falando. Nós também temos o sujeito indeterminado, que não é identificado claramente na oração. Por exemplo, vive-se no campo. Alguém vive no campo, mas eu não sei quem é, não fica claramente explícito na oração. Então, esse sujeito, no caso, ele é um sujeito indeterminado. Não sabemos quem vive no campo. Só fala vive-se bem no campo. Mas quem é que vive-se bem no campo? Não sabemos, né? Não fica claramente explícito dentro da oração. E nós também temos o sujeito inexistente, né? Ou oração sem sujeito, como algumas gramáticas trazem. Onde não há sujeito na oração, geralmente com verbos impessoais. Por exemplo, choveu muito ontem, né? Sujeito inexistente, não há agente da ação. Geralmente, né, os sujeitos inexistentes, oração sem sujeitos, são com verbos impessoais. E os tipos, né? Também temos os tipos de predicados. Nós temos o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. O predicado verbal, o núcleo do predicado é um verbo que indica ação. Vejam só, o núcleo do predicado é um verbo que indica ação. Vamos para um exemplo prático. Ela correu pela praia. Ela correu pela praia. Então, quem é o sujeito dessa oração? Nós sabemos que é ela. Mas aqui nós não estamos querendo saber qual é o tipo de sujeito. Nós fôssemos nos identificar, seria o sujeito simples, né? Mas aqui eu quero saber que tipo de predicado. Então, eu vou retirar o predicado dessa frase. Correu pela praia, né? Qual seria, né, o núcleo, né, desse predicado? Seria o verbo, né, de ação correu, né? Então, o predicado verbal é um verbo que indica, né, ação. O próprio nome já diz, predicado verbal. Então, lá no predicado vai ter um verbo que vai indicar uma ação. Quem correu na praia? Ela. Qual seria o predicado dessa frase? Correu pela praia. Qual seria o núcleo desse predicado? Correu, que é o verbo de ação. Predicado nominal. O núcleo do predicado é um nome, né? Pode ser um adjetivo ou substantivo, geralmente com verbo de ligação. Que verbos seriam esses? Ser, estar, aparecer. Geralmente, né, sempre vai vir com verbo de ligação. E o predicado, né, o núcleo desse predicado vai ser um nome, ou um adjetivo, ou um substantivo, mas vai ser um nome. Vamos para um exemplo aqui. O dia está lindo. Vamos tirar o sujeito, seria o dia. O restante, está lindo, seria o predicado. Quem seria, né, o núcleo desse predicado? O núcleo desse predicado seria lindo. E percebam aí que ele está, né, precedido de um verbo de ligação, que é o verbo ser, né, que está aí, estar. Né? O dia está lindo. Né? Então, ele vem precedido de um verbo de ligação, lindo. Lindo aí seria um adjetivo, né? O nome. Então, o núcleo do predicado de um predicado nominal vai ser um adjetivo, como falei anteriormente, ou um substantivo, vai ser um nome. E vem sempre acompanhado de um verbo de ligação, como no caso aqui é o verbo ser, né? O dia está lindo. E o predicado verbo nominal? O predicado verbo nominal, ele tem dois núcleos, né?
um verbo de ação e um que caracteriza o sujeito ou o objeto. Por exemplo, os alunos saíram felizes da sala. Os alunos, vamos analisar bem essa frase. Os alunos saíram felizes da sala. Quem saiu feliz da sala? Os alunos. Sujeito, aqui nós já identificamos. Então, o restante, saíram felizes da sala. Predicado seria saíram felizes da sala. O núcleo verbal, saíram, né, que é um verbo. E o núcleo nominal, feliz. Então, percebam que o predicado tem dois núcleos, um verbo de ação e um nome que caracteriza o sujeito ou o objeto, né? Então, gente, para explanar uma aula de sujeito predicado, eu estou fazendo aqui só um resumo geral, porque é claro que eu não vou explicar uma aula tão rápida. Eu estou colocando alguns exemplos aqui rápidos para a gente poder entender um pouquinho do assunto. Porém, isso é uma aula que a gente tem, né, que dá em vários dias, detalhando cada tipo de sujeito, cada tipo de predicado, colocando várias frases, vários exemplos, pedindo para os alunos tirarem. É aí que se constrói o conhecimento. Então, aqui é apenas uma breve explicação, né, de como seria, né, o desenvolvimento dessa aula. Porém, ela na prática, ela não vai durar 10 minutos, 15 minutos. Ela vai durar muito mais que isso. Essa é aula para uma semana, para um mês, de acordo, né, com o desenvolvimento da turma, com o desenvolvimento e o nível de aprendizagem da turma. Então, isso daqui é só apenas um breve resumo de como seria, né, essa microaula, esse desenvolvimento dessa aula de sujeito e predicado, né. Neste momento eu agradeço, né, a atenção e é isso. A gente vai desenvolver futuramente, com certeza, uma aula no ensino médio e iremos estar utilizando os recursos necessários e as ferramentas necessárias para que haja aprendizagem. Muito obrigada.